Olá, arteiros! Eu sou Felipe Defol. Eu sou o Jamil Alves. E esse é o canal Boteco das Artes. Sou jornalista, professor universitário, escritor, amante das artes, protetor dos animais e pai do Miguel. Arteiros, hoje a presença é de uma pessoa muito querida pra mim. Foi meu primeiro professor de espanhol na vida. E foi muito marcante porque eu fui dar aula de espanhol depois. Então eu apresento a vocês Jamil Alves. Ó, o tamanho da responsabilidade, hein? Veja só. E além disso, o Jamil é escritor também. E ele trouxe alguns livros pra cá pra falar sobre eles. Eu iniciei minha carreira como escritor, digamos assim, pequeno, né? Eu sempre gostei de escrever, mas oficialmente eu me descobri como escritor na faculdade de jornalismo, que é a minha segunda graduação, né? Eu sou graduado em letras e em jornalismo. E eu tive que fazer como trabalho de conclusão de curso um trabalho e eu resolvi fazer um livro-reportagem, que é este, acabou virando um trabalho comercial. Falei, já que eu vou ter o trabalho de fazer um TCC, que seja uma coisa que renda frutos, né? E neste livro eu falo sobre educação. Eu também sou professor, né? Dei aula em colégio, sou professor universitário. Então a educação sempre me foi um tema muito caro, né? Um tema muito próximo. Aliás, nós nos conhecemos no ambiente escolar. Não, né? vamos falar há quantos anos. Esse negócio de fazer conta de idade não favorece. Essa parte pula completamente. Quando você chegou, ele falou pra você que eu fui professor dele quando ele tinha 11 anos. Eu tinha 15, tá? Só pra constar. Maravilhoso. Que eu era super precoce, com 15 anos eu já estava formado dando aula. Em colégio de freira. Exatamente. Meu Deus. Era literalmente um jovem prodígio. Exatamente. Neste livro-reportagem eu escrevi, né, a história de 6 pessoas e como essas pessoas ascenderam socialmente através da educação. Então é um livro que fala de educação, mas que tem um foco diferente. Não é a educação pelo foco do coletivo, pelo foco do Estado, do que o Estado faz ou o que o Estado deixa de fazer. O foco é como, a partir do desejo individual de cada um, a educação pode ser um meio de ascensão social. São 6 histórias bem comoventes, assim, não comovente no sentido piegas da palavra, mas comovente no sentido de que a gente percebe como essas pessoas se movem, como elas têm o desejo de ascender, de melhorar, de crescer e como isso acontece pelo esforço delas. Então é a primeira história do Nivaldo, que era um menino no interior da Bahia que andava 9 km para chegar na escola. Então assim, em condições normais, uma pessoa que tem que se deslocar tanto desistiria de estudar, né? Tem a Tainá também, que na época do livro era uma jovem de 17 anos, que tinha acabado de entrar na faculdade, então ela conta das inquietudes que ela tinha quando era mais nova, como ela entrou na faculdade. O William Sanches, que hoje em dia é um palestrante super conhecido, tem programas na TV. Tem a história da Cleusa, que hoje em dia é uma psicóloga super reconhecida. O Alípio, que é um professor que se formou na área de farmácia, que também veio de Volta Redonda e tem um monte de coisa bacana que acontece na história dele. E por último, a história que a gente selecionou para ficar em último no livro é a da Sônia. Eu tive que trabalhar com muita sensibilidade esse texto, porque a história dela... participar. Alex, vamos descer? E a última história do livro é a história da Sônia, que foi minha aluna no curso de farmácia na faculdade. E ela tem uma história assim que é muito comovente, sabe, do ponto de vista humano. Ela teve que vencer tanta dificuldade para chegar onde ela chegou. Enfim, ela passa por uma série de dificuldades, ela perde filho, ela tem filho, ela acabou perdendo uma perna por um procedimento que não deu muito certo. E assim, você vê como apesar de toda essa dificuldade, a pessoa, não, eu vou estudar, eu vou fazer, eu vou conseguir, não importa que o Estado não cumpra o que tem que cumprir, eu vou atrás. E o que você sentiu de ponto em comum entre eles? O que movia cada um? Óbvio que foram as dificuldades, mas algo além do óbvio, do que a gente não consegue ver, você descobriu? O que eu descobri de algo que não era óbvio é como a vontade de cada um move a pessoa e faz com que ela chegue aonde ela quer. Então, se você pensar na primeira história que eu mencionei, né, do Nivaldo, para nós, né, que somos aqui de São Paulo, capital, imagina, se deslocar 9 km para ir para a escola. Se isso acontece, a gente vai de carro, vai de ônibus. Você não imagina que você vai andar a pé ou de bicicleta
9 quilômetros, e também aqui em São Paulo a gente está pensando, né? Asfalto? Não. Chão batido, né? Estradinha de terra. Então, me pareceu assim que não era óbvio como essas pessoas descobriram tão cedo, né? Quase todas elas na infância ainda, elas descobriram como a educação é importante. E aí não importava para elas assim se o Estado não deu, se o pai não tinha condições de pagar, se a mãe não tinha condições de dar, elas foram atrás, elas tinham aquilo dentro delas. Então, essa vontade de crescer, essa gana de, sabe, de falar, não, eu vou, eu posso, eu faço, isso foi uma coisa que me deixou maravilhado nesse trabalho. Isso foi muito bacana. Acho que o que me fez crescer mais como jornalista e como pessoa nesse livro foi essa característica que eu descobri nessas pessoas. Elas me deram uma lição. Então, quando eu terminei de escrever, eu já não era o mesmo que tinha começado, sabe? Então, isso eu achei que é aquela coisa que não tem preço. Depois, na minha carreira de escritor, apareceu este livro aqui, que é um livro técnico, que fala de pronome pessoal, de espanhol e português. E foi curioso, assim, na verdade, este livro é praticamente a minha tese, a minha dissertação de mestrado, editada em forma de livro. Foi uma editora da Alemanha que me descobriu, não sei como, aí me escreveu um e-mail dizendo se eu não queria publicar, e eles têm uma estrutura interessante que o livro é o que eles chamam de on demand. Então eles têm lá o livro, mas eles têm poucas cópias físicas. Então se a pessoa quer comprar, ela entra no site, encomenda e o livro chega em casa, mas o livro é impresso a partir do pedido das pessoas. E aproveitando, aqui embaixo no box de informações vão estar todos os links para quem quiser comprar os livros do Jamil também. Então, este livro aqui, o curioso, Fê, é que eu fui descoberto, né? Alguém descobriu nessa editora que existia esse trabalho no Brasil que comparava, né, os pronomes pessoais do português e do espanhol. Então, assim, o objetivo do livro é, se você está estudando espanhol e quer aprender a usar os pronomes direitinho, você vai lá, o segredinho está aqui. Né? Então, embora seja um trabalho acadêmico, mas não é aquele acadêmico que você lê e não entende nada. Tem uma função específica. Estou estudando uma língua estrangeira e eu quero aprender melhor os pronomes daquela língua, aí eu vou e dou uma olhada no livro. Então, é um livro técnico, mas não é um livro indecifrável. Este aqui é o Cotidiano Nu e Cru, e este livro também tem uma história um pouco engraçada, né? Nas minhas andanças como professor, como jornalista, como pesquisador, comecei a trabalhar para uma revista eletrônica como escritor de crônicas. E cada semana ou cada quinzena eu publicava uma crônica falando sobre alguma coisa da atualidade. E escrever crônica é uma coisa assim bacana, porque embora tenha a parte técnica, né, quando você escreve você tem que saber a regrinha gramatical, o verbo concorda com o sujeito, essas coisas todas, né, que todo mundo precisa saber. Mas é um trabalho que se aproxima um pouco de um texto mais literário. Eu costumo dizer que uma crônica boa, ela é um meio do caminho entre a literatura e o jornalismo. Existem algumas crônicas que são mais literárias, outras que vão mais para o lado do jornalismo, né? E eu acho que o resultado de uma crônica legal é quase uma coisa literária. Então é onde eu acho que o trabalho técnico encontra um pouco o trabalho artístico, sabe? Já que, né, Boteco das Artes, né? Arte é o que nos move aqui. Então acho que a crônica, o texto crônica tem essa pegada, essa característica. E tem tanto a ver com o Boteco das Artes que esse livro vai ser sorteado para um de vocês. Então corre lá no Instagram que tá rolando o sorteio. Que é um livro de crônicas de vários autores, né? A crônica minha nesse livro se chama O Anjo Fofo. É uma crônica na qual eu falo de um cachorro que eu tive na infância e um cachorro que me salvou de um atropelamento. Então o Fê sabe que eu adoro animais, né? De todos os tipos. Todos os tipos. Ele tem cachorro, gato, peixe. Exatamente. Então eu tenho essa história, né, forte também com os animais desde muito pequeno. Eu pegava cachorro de rua, levava para casa e fazia chantagem emocional com a minha mãe. Mãe, deixa ficar, é só para eu cuidar, depois eu mando embora de novo. E o cachorro, quase todos os cachorros que eu tive na infância eram desses, assim, sabe? Peguei na rua para cuidar. Então eu tenho essa história, essa relação muito forte com os animais. Bom, essa crônica é a minha cara. Então essa é a que foi pro livro, ele se chama Cotidiano Nu e Cru e a crônica se chama O Anjo Fofo.
porque o nome do cachorro era fofo. Então, acabei aproveitando o fofo como adjetivo e como substantivo. Bom, continuando as minhas andanças literárias e jornalísticas, eu publiquei O Anjo Miguel, que é um livro de crônicas também, baseadas no meu trabalho como jornalista. Mas a ideia para o nome do livro, né, e o assunto principal do livro é o Anjo Miguel, que é o meu filho Miguel, que agora tem 5 anos. E a inspiração deste livro foi como eu me tornei pai, né? Foi a chegada da paternidade. Enfim, eu nem esperava ser pai nessa altura do campeonato, mas o Miguel chegou para abalar todas as estruturas, todas as minhas certezas, para me mostrar que todos os clichês sobre filhos são verdadeiros. Então, assim, quem tem filho sabe o que eu estou falando, sabe o que eu estou dizendo, e quem não tem pode acreditar. Tudo que é piegas que dizem sobre filho, que é o maior amor do mundo, que você faz qualquer coisa por um filho, que você dá a vida por um filho, tudo isso é verdade, viu, gente? Então, se você ainda não tem filho, prepare-se, porque se um dia você tiver, é assim que a banda toca mesmo, as prioridades mudam, a cabeça muda, e, enfim, filho dá trabalho, criar filho nesse mundo louco dá trabalho, ser um pai amoroso dá trabalho, mas o que a gente recebe em troca é inexplicável, não é mensurável, não tem como dizer vale X, vale Y, vale Z, é uma coisa que não tem como medir, né? Mas, então a pegada desse livro é essa, é um livro de crônicas, nem todas são a respeito de paternidade, né? Nem todas são a respeito do Miguel, mas a base do livro e a ideia para o livro foi fazer essa homenagem ao meu filho, porque ele mudou tudo na minha vida. A minha vida a história se divide em AC e DC, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. A minha é AM, BM, antes do Miguel e depois do Miguel. Mas, assim, preocupa. O que é muito doido é que o mundo tá muito maluco, né? Então, a gente vive numa época em que a gente não tem certeza de nada. Então, às vezes, você tem que, sei lá, tudo bem, ele não tá nessa fase agora, mas quando eu tiver, sei lá, uns 15 anos. Ah, pai, quero ser professor. Pai, quero ser advogado. Você vai falar o que pra ele? Eu nem sei como vai ser o mundo profissional daqui a 10 anos. Porque antigamente a gente podia não saber, mas a gente tinha a impressão de que a gente sabia. Então, se você falava pro seu pai, você é advogado, você é médico, você é engenheiro, ótimo. Seu pai dava pulos de alegria. Agora falar você é ator? Meu filho. Vai fazer letras, vai fazer jornalismo. Não, filho, vai fazer medicina, que é bem melhor. Né? Porque o pai e a mãe se preocupam com o aspecto financeiro, enfim. É isso que tem aí. Jamil, obrigado, querido, por ter vindo. Eu que agradeço. Muito obrigado por me convidar para esse canal tão bacana. Aliás, vai voltar, porque a gente vai gravar um Responde ou Bebe agora sobre literatura hispano-americana. Aproveita e segue o Jamil nas redes sociais dele, estão aparecendo aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.